temos para fazer sem visto para os Estados Me Unidos? manda tudo. É ir para Paris, é claro. Foi isso que disse um ministro do STF fazendo um bom uso de Casablanca para mostrar que o mundo é maior do que só os Estados Unidos. Quem vai explicar essa história para a gente é a Bruna Bufara, aqui no Plantão do Meteoro. Bruna, vamos lá. A gente sabe que os ministros do STF, Oito. oito, desculpa, oito Oito? dos Oito? ministros do STF perderam seus vistos para os Estados Unidos. Mas não parecem muito preocupados com isso, né? Aparentemente não. O romance que o diga. Sempre teremos Paris. Disse um ministro. A gente não sabe que ministro do STF foi. Foi um ministro que mandou essa. Pra onde que ele mandou essa? E aí a gente vai ter que abrir aspas para o valor econômico, tá? Porque é uma mensagem reservada que a gente não tem, infelizmente, nenhum detalhe sobre. Eu queria saber quem foi. Queria saber por onde foi. Queria saber a fala exata. Eu queria print do e-mail, print do zap. Eu queria saber quem foi, mas eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a gente só tem essa matéria do valor econômico falando. Sempre teremos Paris. A Sophie tentando abrir a aba. Pode abrir, Sophie, a aba. Te dou um tempo. Aí, ó. Sempre teremos Paris. Ironiza ministro do STF sobre a possibilidade de perder visto americano. Aí a gente vai pro brando, né? Na noite desta sexta-feira, o secretário de Estado do governo Donald Trump determinou a revogação dos vistos americanos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, seus familiares e aliados dele na corte. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro, o qual a gente não tem ideia, é um ministro. Ironizou o anúncio feito por Marco Rubio, secretário de Estado do governo Donald Trump, de que Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte perderão seus vistos americanos. Em reserva, ele enviou ao Valor uma imagem com os dizeres: "Sempre teremos Paris". Frase icônica que aparece no filme Casablanca, de 1942, dirigido por Michael Curtiz e estrelado por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid. Gente, o que quer dizer ele enviou uma imagem? Eu quero essa imagem. Ele mandou um pôster de Casablanca escrito "Sempre teremos Paris". O que ele mandou? Será que é ele que fez? Eu respondo tudo isso com um meme. Fofoca contada pela metade mata fofoqueira. Eu Gente, acho. jornalista é fofoqueiro profissional, a gente tem que saber. A gente tem que saber como que pode que a gente não tem ideia de quem foi, que imagem foi, quem fez essa imagem. Ele pegou essa imagem do Google, ele mandou fazer. É uma imagem do ChatGPT que ele pediu pro ChatGPT criar. Ele pediu para um sobrinho fazer. Eu preciso saber. Mas assim, ó, a gente não sabe qual ministro foi. A gente não sabe quem mandou essa mensagem, mas a gente tem uma montagem maravilhosa do Barroso, por favor, só se você puder abrir. Ah, não, pera. Antes disso, eu vou ter que colocar uma coisa aqui do chat, Yakado Shidoro. Pensei que quem falou isso foi o Ciro Gomes, gente, morrendo e aprendendo. Na verdade, o ministro estava sendo era muito piadista. A gente que perdeu a piada. Ele estava, na verdade, também ironizando o Ciro Gomes. Mas enfim, agora vamos lá pro Barroso. Olha, cara, sério, muito bom. Sempre teremos Paris. Juro. Sério, icônico. Honestamente, Slay Queen. Queen Behavior. Eu não sei quem foi, eu não sei qual ministro foi. Mas Slay. Queen, comportamento de Queen. Não, mas sério. Trazendo isso pra realidade, né? Essa ironia é justamente tirando sarro dessa hegemonia americana. De que, na verdade, esses ministros estão fazendo os trabalhos deles. Eles estão fazendo justamente o que eles têm que fazer. Exato. E assim, sempre teremos Paris é uma forma muito cômica, claro, de dar seu ponto, né? De mostrar, olha, tem todo o resto do mundo. Mas a questão dos bolsonaristas hoje é que só existe os Estados Unidos para turismo, para comércio, para petróleo,
para absolutamente qualquer coisa. Então é preciso se curvar ao Donald Trump e atender tudo que ele pede, quando na verdade, não, gente. O mundo é bem maior. Teve o meme que você também mandou hoje, Sophie, dos países que o Bolsonaro pode visitar. Esse aí, ó. País que o Alexandre de Moraes não pode visitar, países que Bolsonaro não pode visitar. Gente, se você me permite, Bruna, eu acho que assim é interessante apontar aqui a contradição, porque não faz muito tempo, Bolsonaro, quando estava se referindo aos Estados Unidos do governo Biden, estava por aí falando que se acabar, não vai resolver a interferência, a suposta interferência dos Estados Unidos aqui, porque eles dizem que o Biden roubou a eleição pro Lula, que se não resolver na saliva, vai ter chumbo. Ou seja, os mesmos caras que estavam falando em declarar guerra aos Estados Unidos quando era interessante para a narrativa deles, agora, quando é interessante para a narrativa deles, eles agem como se... Não, gente, a gente não pode nem dizer não. A gente tem que baixar a cabeça e fazer tudo, tudo, tudo. Então, Esse assim, padrão duplo. É o padrão Uhum. duplo de comportamento. É exatamente isso. E te permito tudo, Sophie. Pode falar à vontade. E é muito interessante como eles colocam, como eles estão fazendo isso, porque eu já falei isso num corte com a Dai, já falei isso em um corte com o Pedro, agora eu vou repetir isso em um corte com a Bruna. Os Estados Unidos não são uma democracia de verdade. E uma das coisas que o Trump está fazendo que deixa isso muito claro é a completa falta de entendimento dele da independência entre os poderes. Exatamente. Sabe, ele pega com o que ele tá pedindo com as sanções dele, ele tá misturando tudo. Ele tá misturando o executivo com o judiciário. Gente, o Lula não tem poder nenhum de interferir no julgamento do Bolsonaro. Não é papel do executivo, o judiciário é independente. O judiciário pode condenar o Bolsonaro, pode inocentar o Bolsonaro, e o Lula não pode fazer nada. Ao mesmo tempo que ele vem daí com as questões de legislação, né, com relação às big techs, que daí é papel do legislativo, não é papel do executivo, não é papel do judiciário, e vem com questões econômicas aí, que daí esses acordos e tal são do executivo. Então ele pega assim, tipo, mistura coisa do executivo com o legislativo, com o judiciário e bota tudo na conta do Lula. Estilo, querido, o ditador é você, não é o Lula. Eu ia falar bem isso. O ditador, meu bem, é quem tá fazendo essa lambança toda. Pelo amor de Deus. É Trump que mete o bedelho em todos os três poderes. Ele, inclusive, a decisão de bombardear o do Trump foi também uma decisão que ele não falou com o Congresso. Então é falta de conhecimento democrático mesmo. E Mas, aí, enfim, a gente... continue. Só pra gente terminar aqui, que no fim de tudo a gente tem o presidente do STF, Barroso, indo lá no encontro da OAB do Ceará, simplesmente falando, estamos apenas cumprindo o nosso papel. Porque, aparentemente, depois de Trump, depois de Bolsonaro, depois de um avanço da extrema-direita, a gente esqueceu qual era o papel da justiça. E aí, ele foi lá, negou que a justiça brasileira esteja perseguindo políticos, porque na última sexta-feira, né, foram suspensos os vistos do Barroso, Alexandre de Moraes e dos outros 7 ministros, com justificativa de que o judiciário realiza uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado por tentativa de golpe de Estado. E aí, Barroso disse, não estamos comentando o assunto, nós estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam, disse Barroso durante evento na Ordem dos Advogados do Brasil. Exato, estão fazendo o seu papel aí. E uma última coisa antes da gente terminar, Bruno, eu acho que é legal a gente destacar quem são os ministros que não foram É verdade. sancionados. E qual a semelhança entre eles? Foram o Cássio Nunes Marques. Ah, tá. Fala os que não foram, aí eu falo os que foram. Os que não foram. Cássio Nunes Marques,
André Mendonça, também conhecido como Terrivelmente Evangélico, e o Luiz Fux, que é o único da primeira turma que fica o tempo todo passando pano pra bolsonarista. Qual a semelhança entre eles, não é mesmo? Os, os, os juízes que tiveram os vistos suspensos foram o Barroso, presidente, o Fachin, o Toffoli, o Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e, claro, o temeroso, o careca Alexandre de Moraes. Ai, ai. E até agora eu não vi. Aí eu acho que é a última coisa, juro que é a última coisa que eu vou dizer. Da mesma forma que eu falei em outro corte que o Bolsonaro, quando eu tava falando com o Pedro, que o Trump superestima o poder dos Estados Unidos, no caso econômico, quando a gente tava falando do impacto que as sanções que ele colocou sobre o Brasil teriam na nossa economia, ele também está superestimando a vontade das pessoas de irem para os Estados Unidos. Gente, existem outros 190 e tantos países. Olha, a gente não precisa nem estar falando de América do Norte ou Europa. Tem tanta coisa pra fazer na América Latina. Sabe, pelo amor de Deus. Tem como esquiar no Chile. Tem como experimentar vinho na Argentina. Sério. Até a Disney, que o pessoal fica tirando sarro, ai, não dá mais pra ir pra Disney. Tem Disney na Europa. Tem Disney no Japão. Sabe? Nem. Não é Até tudo a tão Disney América você não precisa centrado. dos Estados Unidos. Mas enfim. É isso. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.